que leva um investidor institucional, um investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tomar um risco gigantesco? Se eu posso conseguir aqui 5 e pouquinho no Treasury Notes de 10 anos americano, sem risco. Sua carteira não é o Ibovespa. O Ibovespa é um índice extremamente disfuncional. Os descontos que aparecem por aqui no Brasil, eles não têm iguais no mundo. Somos empreendedores e a gente acredita que o melhor lugar para empreender no mundo é no Brasil. O retorno que você tem por ficar no Brasil, ele tem que compensar esse risco. E tem compensado. Um fator que você comentou bastante importante é que muitas pessoas, eu acompanho o mercado todo dia. Ele fica olhando cotação, subindo e descendo, fica olhando notícia, ao invés de realmente analisar os fundamentos das empresas que ele investe. Saiu o balanço, saiu o que aconteceu na empresa, beleza, vou acompanhar isso. Mas não, o cara gasta muito tempo olhando aquilo que não é essencial. Não, e sabe o que é engraçado? Assim, boa parte das pessoas tentam tomar decisões baseadas na política. Então, obviamente, e todo mundo tem um viés. Uhum. Então, se você é a favor do atual governo, você vai achar que está tudo ótimo. Se você não votou no atual governo, a sua tendência é de estar cada vez mais pessimista e achar que é hora de vender. Entende? Então, tentar extirpar um pouco das suas convicções pessoais e olhar para dados. Quando que geralmente a gente tem mais oportunidades na bolsa? Em pessimismo. E eu tô vendo cada vez mais gente pessimista agora nesse momento, né? Uhum. E tem motivos para isso, de fato. Quando você olha assim friamente, você tem taxa de juros também americanas nas alturas, né? Então, o que leva um investidor institucional, um investidor estrangeiro a vir para o Brasil, tomar um risco gigantesco, por mais que haja spread para isso, por mais que haja taxa de retorno que compense, se eu posso conseguir aqui 5 e pouquinho no Treasury Notes de 10 anos americano? Sem risco, praticamente, entendeu? Então, obviamente que não tem fluxo. Segundo, de novo, Selic cair não quer dizer que a inflação vai ceder, ou enfim, que isso vai ter uma continuidade. A gente sempre olha para a expectativa dos juros. Então, juros longos, juros futuro, que no momento está subindo, já precificando uma alta da inflação e um arrefecimento da queda na Selic. E terceiro, assim, olhando agora especificamente para as pessoas físicas, é difícil você competir, né, com uma taxa de juros de 2 dígitos, né? Uhum. É difícil você falar para essa pessoa, olha, você para ser um bom ganhador em ações no longo prazo, você tem que ser um bom perdedor para o CDI no curto. Se você olhar ano a ano, não sei se a minha carteira está ganhando do CDI esse ano, sendo bem honesta. Uhum. Mas se eu pego o histórico meu desde 2008, assim, dá um pau, né? Porque a sua carteira não é o Ibovespa. Exato, Você vai fazer uma seleção de empresas. O Ibovespa é um índice extremamente disfuncional. Ele é praticamente concentrado ali em Vale, Petro, Banco do Brasil, Itubi 3, Itubi 4, Bradesco 3, Bradesco 4 e mais algumas coisinhas. Ambev e por aí vai. Exato, né? acho que é um fator bem importante salientar isso, porque muita gente, o Ibovespa já anda de lado durante muitos anos. Beleza, mas se você for lá estudar e fazer sua seleção de empresas da forma correta, vai ser bem diferente do que é a performance do Ibovespa. Exatamente. Então, por isso que eu não acredito muito em ETF ainda no Brasil. Porque o nosso índice ele é muito disfuncional. Uhum. ETF aqui no país ainda não tem a vantagem tributária em relação ao investidor pessoa física, principalmente quando a gente está falando para dividendos. Né? Exato, que recentemente teve o ETF do Nubank que distribui dividendo. O que eu acho uma iniciativa legal, acho que é um começo, mas eu particularmente não investiria dessa forma. Até porque não faz sentido ele pegar um ETF que vai ter que pagar tributo em cima do dividendo, sendo que se ele tivesse apenas ações, ele não vai estar pagando o tributo. E sendo que nem é uma seleção tão grande de ações. Dá facilmente para você montar uma carteira exatamente igual ao ETF se você gostou, receber os dividendos e não pagar os 15%. Gente, a gente olhou o índice, um índice muito legal, 65% é best. Uhum. Acabou. Não tem mais muito como você fugir, porque geralmente são os setores que entregam resiliência, correção da inflação, boas margens para conseguir distribuir bons dividendos, né? Então, assim, não tem muito segredo. É simples, mas não é fácil. Você vai, obviamente, ter a sua fé testada diversas vezes, seja pelas suas convicções pessoais, seja por medo ou desconfiança, falta de segurança no que você está fazendo, né? Seja porque o mercado mesmo ele vai te tentar com diversos outros produtos que vão parecer muito mais interessantes no curto prazo para você, né? Com certeza. Mas o ponto que é interessante é que o cara que estudou mais, sabe os fundamentos, ele sabe que ele está comprando um bom ativo, que a tendência é que ele cresça no futuro a um preço descontado. E geralmente os preços mais descontados chegam quando o juro tá alto, quando a incerteza tá grande. Diferente, por exemplo, quando tá tudo bem.
aí os preços não estão tão descontados quanto agora. Exatamente. E é onde as pessoas querem entrar na bolsa porque veem que simplesmente está subindo, as pessoas estão ganhando dinheiro. É, E aí ele entra quando a bolsa tá próximo de um topo, aí ele sai quando a bolsa começa a cair e ele quer voltar de novo quando voltou a subir. Então exatamente. é realmente exatamente. contra a manada, acho que é bastante importante. E é difícil ser contra a manada, né? Porque assim, é contra-intuitivo para o nosso cérebro, né? A parte do nosso cérebro que é responsável pela consciência sobre o dinheiro, ela é a mesma do nosso cérebro primitivo, que fome, desejo sexual, medo, né? Então, tudo que é instinto do ser humano está ligado à parte do cérebro que também cuida da parte do dinheiro, né? Então, é muito louco, assim, como a gente pode se comportar de uma maneira extremamente irracional e como uma forma de defesa mesmo, né? E acaba sendo para algumas pessoas um negócio incontrolável, cara. Se a pessoa não dorme, a pessoa não, sabe, não vive mais, não, sabe, desesperada. Então, assim, se você se conhece, você sabe que você é esse tipo de perfil, cara, começa devagar. Uhum. Não vai querer, sabe, fazer tudo de uma vez. Tenha lá a sua reserva de emergência, deixa 80%, 90% na renda fixa e começa devagarinho. Aham. Né? Pra você ir aprendendo. Acho que a nossa fé, assim, foi testada na pandemia, porque nós começamos a investir na Bolsa, 2019 mundo, foi né? muito, mas muito bom, e foi o ano que cada um acumulou R$ 1 milhão em patrimônio. Que legal. E aí, em 2020, pô, tava tudo bacana, a minha carteira devia ter quase 1,5 milhão, do Matheus também, e aí veio a pandemia, a Bolsa caindo, o nosso patrimônio se desvalorizou próximo da metade, se eu não me engano, né, Matheus? E aí, nessa hora, o que veio na minha cabeça era assim, a gente pensava na época, daqui uns 2 anos acho que a bolsa se recupera e o que aconteceu comigo é que eu fiquei triste porque eu não tinha um caixa pra estar comprando. Então foi mais ou menos isso que Você aconteceu. ficou triste pelo motivo certo, pelo menos, né? Não Aham. pelo... Mas assim, óbvio, é desesperador você ver o seu patrimônio caindo pela metade, né? Pra ser sincero, assim, pra mim até que foi tranquilo, não foi tão desesperador você não se assim, sentiu não. nem um pouquinho com medo? Não, eu olhei assim e aí eu pensei, talvez demore um pouco pra voltar, mas vai voltar. Então eu fiquei tranquilo. Aí nessa hora eu vi que eu tenho uma tranquilidade grande em relação à volatilidade. Eu vou te falar que assim, eu tava tranquila até o terceiro circuit breaker. Acabou meu dinheiro. Aí veio o quarto, o quinto, o sexto. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, não tenho dinheiro pra comprar. Vou fazer termo. Vou fazer um termo, vou fazer alguma coisa aqui que eu não vou aguentar. Mas assim, dá uma insegurança, principalmente pra quem tá começando, ou de novo, pra quem colocou um recurso ali que não pertencia à bolsa. Mas acho que um fator que ajudou bastante é que a gente continuou ganhando dinheiro e o dinheiro que estava investido não ia ser utilizado, né? A Então, gente acho sabia que era pro longo prazo. Exatamente, é isso. Quando você tem a certeza de que você não vai precisar daquilo naquele momento, cara, são outros 500. Você tem todo o tempo do mundo pra recuperar essa grana. Agora, e quem colocou o dinheiro que ia pagar o boleto ou a dívida no final do mês? Exato. Tem muita gente que faz isso. Assim, Por isso que é uma questão de planejamento mesmo. De entender o dinheiro do curto prazo, o dinheiro que é para sua aposentadoria, para o longo prazo e dividir isso muito bem. E dividir isso muito bem, exatamente. Não tem segredo. Assim, é simples, mas não é fácil, né? Mas o seu pai, em algum momento, não conseguiu te acalmar? Porque eu lembro da história que você contou já diversas vezes, que o patrimônio dele já tinha baixado de 1 bilhão e ele tava tirando uma soneca. Nessa hora você nos tranquilizou um pouco, pensando, Não, total. Assim, meu ataque de pelanca durou 10 minutos, sabe? Tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Sabe quando a sua mente viaja, né? E agora, tal? Nossa, a caixa acabando, e agora? Não sei o que, compra ou espera. O que fazer, né? Aí eu olhei pro lado, eu falei, pai, bem-vindo ao Clube dos Milionários, não sei o que. Daí ele, deu risada. Eu falei, você tá tranquilo? Daí ele falou, filha, sabe quantas vezes isso já aconteceu? Várias. Voltou, virou pro lado e voltou a dormir. Ele já comentou em algum momento, em alguma outra crise, que ele não tinha tanta experiência assim, que ele ficou mais apreensivo? Olha, década de 90 foi um período bem difícil, né? Tinha uma concentração bem grande em alguns bancos médios. E ali o nosso sistema financeiro passou por um momento de consolidação muito grande. Então, muitos bancos quebraram. Outros foram, interditados pelo Banco Central, né? Vamos dizer assim. Por falta de ativos, enfim, por desvio de dinheiro, por fraude. E ele tinha posições bem grandes em bancos que quebraram na época. Então, não é nenhuma questão de desespero por estar caindo, porque algumas apostas, vamos dizer assim... É porque realmente deu ruim mesmo. Algumas empresas chegaram a quebrar, assim. Não foi um momento difícil, mas assim, ele não perdeu toda a grana dele, mas, pô, ele tinha 10% do Banco Nacional, né?
Entendi. que era o banco do Ayrton Senna, né? Uhum. E era uma grana alta, mas deu para recuperar depois, né? Porque ele acabou dando outros bancos que acabaram dando muito certo, Uhum. né? Como, por exemplo, ele tinha lá ações do Banespa, que depois foi incorporado pelo Santander. Depois conseguiu comprar Santander ali por 11 centavos, 27 centavos, um monte de ação por abaixo de R$1. Hoje a ação custa 26, Uhum. né? Então, assim, é não se desesperar nesses momentos, né? Não se desesperar nesses momentos. E o fato dele ter também um grande caixa, né? Advindo dos dividendos dele, também permitiu que ele pudesse se reerguer naquele momento. Mas a década de 90 foi bem difícil. Foi uma época, inclusive, que minha mãe conta até no livro, né? Que assim, ó, não vamos viajar esse ano, vamos manter, assim, custos baixos e tal, porque tudo que ganhar vai ser para reinvestir. Uhum. Então, E com relação à carteira de investimentos, então vocês investem somente em ações aqui no Brasil. E muita gente questiona, por que vocês não investem em fundo imobiliário, não investem lá fora? olha, eu acho que é muito uma questão de perfil, né? Que eu acho que seja ruim, eu acho que cada um tem assim, um viés, né? A gente se considera sócio dessas empresas, então nós somos empreendedores. E a gente acredita que o melhor lugar para empreender no mundo é no Brasil, porque tem tudo ainda para ser feito, né? Muita coisa já aconteceu, mas assim, o mato é muito alto ainda, né? Muito alto. Uhum. Então a gente tem ainda muita eficiência produtiva para colher nesse país, né? Obviamente também que algumas questões políticas e econômicas atrasam um pouco esse crescimento. Mas as reações aqui, elas são tão, assim, como é que eu vou dizer? O nosso mercado aqui ele é tão bipolar que várias vezes que o nosso mercado fica pessimista, que assim, os descontos que aparecem por aqui no Brasil, eles não têm iguais no mundo. Uhum. Assim, empresa abaixo de valor patrimonial, sabe? Empresa, de novo, que corrige inflação, assim. Então, a TIR, o retorno que você tem por ficar no Brasil, ele tem que compensar esse risco. E tem compensado, na nossa opinião, né? Mas, assim, não quer dizer que não tem empresas boas lá fora. Eu acho que é muito uma questão de perfil também. Fundo imobiliário também a gente não tem nada contra, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, por mais que seja um produto que tenda a ter menos volatilidade, ele também é um produto de renda variável. Uhum. Então, eu prefiro correr o risco de renda variável com o potencial de multiplicação de uma renda variável, né? Então, tem muita gente que considera investir em FIIs por conta, principalmente, do dividendo mensal ali, como se isso fosse uma renda fixa. Uhum. Então, eu prefiro correr risco de renda variável para ter uma remuneração de renda variável, não de renda fixa. Uhum. É simplesmente por uma questão de critério e de prioridade, tá? E vai muito também do investidor, porque às vezes, por exemplo, o investidor não tem um patrimônio tão grande ainda e a gente sabe que os payouts das empresas, o dividendo que elas pagam, acabam tendo uma volatilidade maior do que de um fundo imobiliário. Sim, verdade. Então, para o cara que não tem um patrimônio tão grande assim, onde o dividendo que ele recebe vai dar e sobrar para bancar o custo de vida, às vezes pode ser uma opção, né? Então, acho que vai muito do perfil de cada pessoa também Vai por muito conta do disso. perfil, mas as pessoas têm que considerar também que não é raro que esse tipo de produto faça subscrições para crescer. Sim. Né? Uhum. Então, se ele não tiver a grana para subscrever, ele vai ser Diluído. continuamente diluído, né? Uhum. Mas assim, de novo, é questão de perfil, gente. Não acho que seja ruim nem nada disso, mas prefiro correr o risco de renda variável e ter a remuneração de renda variável também. Uma analogia que eu vejo que é bem interessante é que quem aluga os imóveis são as empresas. E para ela conseguir alugar o imóvel é porque ela tem que estar tendo um resultado maior do que o aluguel que ela paga também, né? É verdade.